Era preciso não perder o senso de realidade, especialmente se tratando de Encantado das Almas, nossa aldeia perdida dentro da selva, onde os mais velhos caminhavam de olhos fechados pelas trilhas e picadas com espantosa destreza, despojados do visual sentido, podendo se orientar somente pelo vento que uivava por entre os galhos, pelo vozeio das pessoas ou pelo canto dos pássaros. Os velhos, calejados pela civilização, se encontravam tão moldados por esse estado de espírito, oriundo do fastio ou da vergonha, tão decantados pela decadência da própria espécie, que já nem mais se aborreciam, acostumados com a escuridão dentro e fora deles. Os velhos, cegos, traziam a sabedoria em seus avessos e a ostentavam como se só assim soubessem viver, prescindindo de todo o resto. Essa foi a leitura do primeiro parágrafo do livro A Secura dos Ossos, pela autora Sandra Goldin. A ficção conta a história de uma jovem que vive na selva amazônica, na fronteira entre 3 mundos, o dos garimpeiros, o dos brancos e o dos Yanomami. A história foi inspirada no cruel massacre de Hashimun, que aconteceu em 1993 em Roraima. O livro A Secura dos Ossos representa de forma única os elementos da escrita da autora, onde explora a realidade da Amazônia e a realidade da natureza humana. Temas como desmatamento, relação de poder, racismo e xenofobia compõem seus contos e romances com narrativas profundas. Sandra Godinho é escritora, mestre em letras e membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Paulista, mas que hoje vive em Manaus, no Amazonas. A escritora recebeu o prêmio Cidade de Manaus durante 3 anos seguidos, em categorias diferentes, em 2019, 2020 e 2021. A Secura dos Ossos é o livro mais novo da autora e foi publicado em maio deste ano pela editora Patuá. O livro foi finalista do Prêmio Leia 2022 antes mesmo de ser publicado. Neste episódio da série Pensando a Amazônia pela Literatura, vamos conversar com Sandra sobre a profundidade da humanização dos temas da floresta na literatura. Eu sou Marcos Colom e este é mais um episódio do Latitude Cast. Sandra, seja muito bem-vinda ao Latitude Cast. Obrigada, Marcos, pela acolhida e obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui na Amazônia Latitude. Obrigada. Sandra, de início eu queria começar te perguntando por que é importante contar histórias? E mais importante ainda, que histórias A Secura dos Ossos nos ajudam a pensar ou adiar, como diria o Krenak, o fim do mundo? Eu estava lendo outro dia que o bom da música é que quando ela nos atinge, a gente para de sentir dor. E eu acho que a arte tem esse dom de dar para nós uma certa completude, uma certa satisfação que no dia a dia nos escapa. E a literatura em particular, ela nos encanta, ela nos dá prazer, ela nos entretém, ela nos dá um pouco de conhecimento e ela também nos faz refletir sobre a realidade. Então eu acho que toda vez que a gente pode resgatar um evento histórico e misturar um pouquinho com ficção, dar um sabor gostoso assim para o leitor e fazer com que ele se interesse por essa história, é uma dádiva, e dentro daquilo que a gente está vivendo hoje em dia, com tantas tragédias, tantas questões de mudança climática, tantas questões de falta de tolerância com a diversidade, eu acho que esse livro traz para nós um pouquinho de alento. A literatura ainda tem um ingrediente a mais, que ela nos possibilita vivenciar a experiência vicária, ou seja, você como leitor se coloca no lugar do personagem e você sente aquilo que o personagem sente e você com isso vivencia outras vidas, vivencia a diversidade, vivencia a dor do outro, uma cultura que não seja sua, histórias que não sejam suas, mas que você quer experienciar. Então, eu acho que a literatura ela é mágica quando se trata de viver outros universos. E os povos originários
foram menosprezados por nós, pela dita civilização, os homens brancos, por muito tempo, né? E é preciso que se resgate esse papel fundamental que eles têm na preservação do nosso mundo, da nossa vida, e a vida, aí não digo só dos povos originários, mas de toda a humanidade, de todo o planeta. Então, se eu puder, com as minhas palavras, colocar um pouquinho de sabor a isso, poxa, eu já vou me dar por feliz. Queria que você falasse um pouco sobre como se deu o processo de construção, desse tecer, né, o tear dessa narrativa. Como você foi gestando essa construção, essa personagem, que a gente vai falar um pouco mais dela, mas como se deu o processo embrionário do livro? Eu estava escrevendo meu primeiro romance e o personagem, ele morria na estrada BR-174. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre a construção da estrada. E eu me deparei com uma história muito bizarra a respeito do massacre de uma expedição do Padre Caleri. Então eu fiquei mobilizada por isso e comecei a escrever o livro Tocaia do Norte, que era sobre o começo do massacre do povo Waimiri-Atuari. Então isso foi apenas o massacre da expedição do Padre Caleri foi de um bode expiatório para todo o genocídio desse povo que veio a seguir. E isso me mobilizou também para eu escrever os 3 grandes massacres que eu conhecia a respeito dos povos originários dentro da Amazônia. Então eu me propus a escrever o massacre do povo Waimiri-Atuari, o massacre do povo Yanomami e o massacre do povo Cinta Larga. E foi alguma coisa que eu me propus como escritora a fazer. Não que eu fizesse só isso, ou só escrevesse sobre isso, mas era uma coisa que é um projeto que eu acalentei e eu queria muito realizar. Então eu escrevi Tocaia do Norte, o primeiro livro sobre esse grande genocídio. Depois eu comecei a vislumbrar como escrever o genocídio do povo Yanomami, que foi o grande massacre de Ashimu em 1993 por garimpeiros, dentro daquela fronteira de Roraima com a Venezuela. E eu precisava de pesquisa, né? Então eu comecei a me debruçar sobre livros, sobre teses, sobre dissertações, e me deparei com o livro do Davi Copenaua, A Queda do Céu. Eu comecei a ler esse livro, ele é um tijolo bem grande, são 700 páginas, e quando o Davi Copenaua fala, foi uma transcrição, né, do Bruce Albert, das palavras do Davi Copenaua, eu fui me encantando com aquele falar dele. Aquilo lá era uma poesia muito bela, que me tocou muito profundamente. Então eu queria escrever o meu livro de uma forma que englobasse o mais possível o modo de vida dos Yanomami, mas com a magia que o povo merecia. E sempre um olhar de fora para dentro, porque eu nunca vou poder retratar ou escrever como um indígena, um membro pertencente da etnia Yanomami. Então, isso se deu mais ou menos no final de 2020, começo de 2021. Eu preparei o livro e já estávamos no governo do Bolsonaro e a gente estava vendo que ele estava colocando em ação toda uma ideologia daquilo que ele acreditava, que os garimpos dentro da terra indígena seria possível e, enfim, tudo que a gente já presenciou e pôde comprovar. Então, assim, eu fui tomada mesmo pelas palavras do Davi Copenaua. E uma parte do livro ele fala, toma as minhas palavras, mas não as destrua. E leve adiante, né? Eu fico emocionada até hoje só de falar. É uma coisa assim que me mobilizou muito e me tocou muito. E assim, tudo que a gente viu durante o governo passado, a quase inanição que foi deixado o povo Yanomami, então assim, foi algo que
que quase que culminou, né, conjuminou no mesmo momento. O meu pensamento de resgatar todos esses massacres e culminou também com o desprezo com relação ao povo Yanomami. Sandra, eu fiquei muito tocado com o teu livro e eu queria te convidar a você ler o parágrafo de abertura dele pra gente. Eu leio com prazer. Não sei se eu vou me emocionar, né? Eu sou uma manteiga derretida, não sei se você já reparou. Mas é isso, né? A literatura, se você não tiver algum envolvimento emocional, você não consegue levar para frente. Então, Com vou começar. certeza. Era preciso não perder o senso de realidade, especialmente se tratando de Encantado das Almas, nossa aldeia perdida dentro da selva, onde os mais velhos caminhavam de olhos fechados pelas trilhas e picadas com espantosa destreza, despojados do visual sentido, podendo se orientar somente pelo vento que uivava por entre os galhos, pelo vozeio das pessoas ou pelo canto dos pássaros. Os velhos, calejados pela civilização, se encontravam tão moldados por esse estado de espírito, oriundo do fastio ou da vergonha, tão decantados pela decadência da própria espécie, que já nem mais se aborreciam, acostumados com a escuridão dentro e fora deles. Os velhos, cegos, traziam a sabedoria em seus avessos e a ostentavam como se só assim soubessem viver, prescindindo de todo o resto. É muito um parágrafo muito importante, talvez como a gente deve agarrar o leitor pela primeira palavra. E aí você fala do senso, você diz que era preciso não perder o senso da realidade. E eu queria te perguntar, já de largada, por que é importante não perder o senso da realidade? E um desdobramento dessa pergunta seria, como escritora, como é que você, no, na Secura dos Ossos, você lidou com a realidade? Como eu falei anteriormente, eu precisei fazer uma pesquisa antes sobre o massacre de Ashimou. E essa é a minha realidade. Eu queria contar essa história, eu ia partir de um fato, um evento histórico, um fato real. O fato é real, né? Eu ia partir de um fato e ficcionalizar. E o senso de realidade é porque, dentro da minha obra, eu gosto de misturar tanto a ficção quanto a realidade, partindo sempre da realidade, né? Daquilo que eu quero, daquilo que eu me proponho a falar. Porque eu preciso trazer esses fatos históricos para a reflexão. É isso que eu me proponho fazer dentro da minha realidade. Eu não digo que seja sempre assim, mas dentro daquela proposta inicial de retratar ou de resgatar os massacres, eu precisava partir desses eventos e com eles trazer a público, trazer o leitor acompanhando essa história toda e refletir sobre isso. Então, o senso de realidade é que a gente não pode se deixar iludir por falsas ideologias, por falsos profetas, por falsos testemunhos, por falsas histórias. A realidade é que nos dá o parâmetro. A gente está perdendo o senso de realidade. E a gente deve buscar os fatos reais. É dentro disso que eu acredito e dentro daquilo que eu me baseio. Então, assim, a ficção serve para, digamos assim, colocar uma lupa dentro daquele fato e resgatar aquilo que está acontecendo, né, com os povos indígenas, com os povos originários, com o planeta e como eles podem nos ajudar com o seu bem viver, porque eles sabem viver em coletivo, coisa que a gente não sabe, né? Os ditos homens brancos, os ditos homens civilizados, eles não sabem lidar com o coletivo, com a diversidade, com a alteridade. Eles só veem aquela bolha.
E está assim, num sentido tal de polarização de ideias que se você não corrobora aquilo que eu penso, eu te excluo da minha bolha. É muito isso que a gente vê hoje em dia. Então, eu acho que a realidade é essa. A gente precisa um do outro. A gente precisa dos povos originários para preservar nascentes, para preservar a mata, para preservar as florestas, porque sem isso a gente não vai viver. E isso é o grande lance, né? A grande epifania. A gente precisa um do outro. A gente não pode prescindir um do outro, porque cada um tem a sua tradição, o seu costume, mas o seu conhecimento de vida também. E é só assim, um dando a mão ao outro que a gente consegue viver e agora ultimamente sobreviver. É isso que eu acredito. E se eu puder trazer um pouco de luz para isso, nossa, eu acho que meu caminho já está bem, bem delineado, é bem riscado assim dentro daquilo que eu me propus traçar. Você sabia que o especial Pensando a Amazônia pela Literatura não está acontecendo só aqui no Latitude Cast? A revista Amazônia Latitude também está publicando diversos conteúdos sobre o tema no site, como resenhas e artigos. Para acessar todo esse conteúdo, basta entrar no nosso site amazonialatitude.com. Você podia falar um pouco como surgiu teu próprio caminho, né, da literatura, se você pudesse contar um pouco, e esse sentir de denúncia, de alerta que está, de certa forma, impregnado dentro da tua literatura. Pensando sobre isso, é quase que me remete ao início de tudo, né? Eu comecei a escrever já com uma certa idade, eu já sou, já estou na terceira idade. E, e o que eu posso deixar? Penso assim, qual vai ser o meu legado? Eu não posso escrever sobre alguma coisa que seja, digamos assim, light. Eu poderia escrever um texto que falasse sobre comédia, né? Sobre um texto engraçadinho, um texto sobre a jovem adulto, não que não seja isso, o jovem adulto não seja importante, né? Mas assim, eu queria que a minha literatura tivesse aliada a um senso de resgate de valores, sabe? Então, assim, o que eu posso deixar para os meus filhos e netos? Tem que ser uma coisa relevante. Aí juntou tudo, né? Juntou tudo na minha cabeça quando eu comecei. Eu moro em Manaus, eu sou de São Paulo, mas eu moro em Manaus há uns 20 anos. Eu adoro aqui. Assim, foi uma cidade que me acolheu com tanto carinho, fui tão feliz, sou tão feliz aqui. Eu adoro o verde, eu adoro a natureza. E eu estava vendo a natureza sendo destroçada. E assim, então, chamar a atenção para a Amazônia, mas com um olhar diferenciado, porque você não pode explorar a Amazônia como tem sido explorada até então, com o mesmo sentido capitalista dos empresários que têm feito até então, porque senão você vai destruir não só a região, você vai destruir grande parte do que a gente costuma entender como um mundo, né? Como um planeta. Você está vendo as mudanças climáticas acontecerem, a falta de chuva em algum lugar ou o excesso de chuva em outros. Então, eu queria chamar a atenção para a região amazônica e chamar a atenção para o que a gente pode fazer ainda. Então, a questão do massacre indígena, dos povos originários, o que eles têm para nos dizer, o que eles têm para nos ensinar. E vamos parar de matar, vamos parar de destruir, agora é reconstruir. Então é isso que eu quis deixar. Eu queria que a minha literatura fosse relevante e nesse sentido de resgate de povos originários, no sentido de reconstrução e no sentido de desenvolvimento da região, porque eu acho que precisa ser realmente desenvolvida, você precisa
desenvolver a região com uma economia sustentável, de baixo carbono e que utilize o que aqui tem de melhor. Então, a biologia, o bioma, a procura de fármacos, uma coisa mais positiva, né? Seria isso mais ou menos o que eu pensei quando eu me propus a escrever. A Secura dos Ossos é um livro que está permeado pelo realismo fantástico latino-americano e é muito palpável. E eu queria que você falasse como foi essa decisão de trazer essa abordagem utilizando, né, o realismo fantástico latino-americano e fazendo essa mistura, essa combinação entre os ritos indígenas, as passagens talvez clássicas. Fala um pouco para a gente dessa simbiose. Então, eu começo falando que cada livro é um livro. Eu fiz 3, já escrevi o terceiro volume dessa trilogia que me propus a fazer, e cada um deles é escrito de um jeito diferente. Quando eu comecei a pesquisar sobre os Yanomami, como eu falei, me encantei, e eu queria trazer toda essa cosmovisão que eles têm da vida. E o único jeito de conversar com essa mitologia dos Yanomami seria falar sobre inserir o realismo fantástico para conversar com os Chapiri, que são espíritos, digamos assim, né? Espíritos dos mortos, daqueles que já foram vivos. E eles têm o entendimento que tudo para eles é espírito. Uma folha é espírito e tem um canto. O pássaro, quando morre, ele passa para o mundo dos mortos e ele vira um chapiri, ele vira um espírito e tem um canto. Então, assim, como você vai entrelaçar isso, né? Somente com o realismo fantástico? Eu pensei na minha cabeça. Então, eu teria que começar com o realismo fantástico. E aí, esse realismo fantástico não vem do nada, né? Os homens estão cegos. Por que eles são cegos? Porque a gente está meio cego. A gente não consegue enxergar o outro. Veja só, então a gente está cego para aquilo que a gente não quer ver. Quando o indígena começa, o xamã, né, começa a ficar invisível, é porque ele é invisibilizado. Quando nós temos o Tião Rocha, que ele não sente dor, é porque ele é um homem insensível. Então, assim, tudo dentro do livro, o realismo fantástico, ele tem um porquê. Ele não é do nada, né? Ele não é simplesmente fantástico por ser fantástico, ele não é mágico, ele tem um porquê de estar lá. A Tainá Terra, quando ela tem o olfato apurado, é porque ela tem que farejar a identidade dela. Ela tem que ir atrás da mãe, mas ela tem que ir atrás também da origem dela. Então, assim, tudo tem um porquê. E foi o único modo que eu pude conceber esse livro. Foi o único modo desse livro ser criado. Um olhar de fora, de uma mulher que foi criada como uma menina branca, mas que na verdade não é. Então ela tem que se descobrir. E é meio isso também. Agora você está falando isso, e eu fico pensando, também aconteceu isso no Tocar do Norte. O personagem principal, ele tinha que se descobrir, ele tinha que se firmar como, apesar de que ele é branco e ele não tem nenhum resgate de identidade indígena para realizar, mas ele também busca o seu papel dentro do mundo, o que ele quer, o que ele vê, quem é ele dentro desse jogo de interesses que a gente vê toda hora acontecendo. Então é mais ou menos isso. E a curiosidade aqui é que a tua protagonista, o nome, ela se chama Ama Terra. E é uma clara referência à Ana Terra, do Érico Veríssimo. Qual foi digamos, a decisão aí nesse processo de tessitura aí nesse processo que parece um pouco o que a gente chamaria de, em inglês, road novel ou jungle novel, mas ao mesmo tempo com esse sabor, como você mesmo colocou, latino-americano e, sobretudo, com uma mensagem muito
muito atual sobre essas questões que os povos indígenas, não só no Brasil, mas em toda a Latinoamérica estão se enfrentando diariamente? Olha, por incrível que pareça, apesar da similaridade do nome, não tem nada a ver com Érico Veríssimo, nem com a Ana Terra do Érico Veríssimo. Eu precisava de um nome que falasse sobre ama a terra, amar a terra. Então eu parto do nome Amana Terra, né? Então Amana Terra é o nome original dela e a gente vai procurando simplificar até virar Ama Terra. Então, assim, apesar de toda a questão, eu busquei nomes que eu pudesse trabalhar. Então, nomes indígenas também, Anaí e tal, e nada me vinha assim com satisfação para falar, poxa, fechei nesse nome. Mas aí quando eu descobri a Mana, eu falei, poxa, mas a Mana, se caiu o Na, vira Ama. E foi por aí que eu parti o pensamento do qual eu parti. Mas tem toda uma saga da Ama Terra e da filha, né? É uma questão de quase que xamanismo matricial, é uma questão da linhagem das mulheres, da linhagem feminina. E Sandra, eu queria que você falasse um pouco justamente sobre esse aspecto, né, que você falou, da ancestralidade que está muito presente ali no livro, pelas decisões talvez espirituais que você traz dentro da construção do arcabouço da narrativa. Teve algo especial, algum momento especial que na construção dessa narrativa te impactou, que te mudou como autora, que te deixou alguma marca? O livro, se você começar a me perguntar, eu começo a chorar. Eu me mobilizo muito com esse livro e desde quando ele foi concebido, ele me toca muito, me emociona muito. E eu queria falar das mulheres, a linhagem, porque são as mulheres que criam os homens e são as mulheres que temem pelos seus homens, os seus filhos, os seus maridos e, e a gente tem que saber mudar esse pensamento muito egoísta. A gente tem que saber criar filhos para o mundo. E se não tiver mundo, não tem filhos. Então eu queria resgatar essa linhagem de mulheres. E assim, saber que a gente tem possibilidades dentro do nosso alcance. A gente tem como reverter isso. É só a gente mudar o nosso pensamento. Acho que isso está permeado em toda a tua narrativa, temas, né, do racismo, a xenofobia, o próprio machismo. E de que maneira eu acho que você acha que a Secura dos Ossos serve como um instrumento até mesmo para decolonizar essa visão que muitas pessoas ainda têm sobre o papel da mulher e da própria Amazônia como mulher para o planeta? Se você for parar para pensar, eu tô agora reverberando a sua pergunta, mas a Amazônia é a grande terra estuprada. Ela é violada, ela é vilipendiada, ela é abusada. E eu gostaria que esse livro fosse, assim, talvez uma luzinha, sabe, no fundo do túnel. Se eu tiver essa felicidade de ver o meu livro fazendo as pessoas repensarem, refletirem e pensar a Amazônia como um grande tesouro que a gente tem e que deve ser melhor cuidado, melhor tratado. Nossa, eu iria ficar muito feliz e ficar muito gratificada por esse livro já ter nascido. Eu digo assim, olha, é um grãozinho de areia numa praia, né? Mas eu fico satisfeita de ter criado ele, dele ter existido. E se ele puder mobilizar quem o lê, eu também ficaria muito, muito satisfeita. Me daria esse sentido que a gente começou a falar desde o começo, né, da literatura. Me daria uma certa completude, me daria um pouco de como é que se fala, um emplasto para a dor, né, a dor humana, e me aliviaria a minha dor.
Você está gostando da série Pensando a Amazônia pela Literatura? Se a resposta é sim, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais para receber atualizações sobre todos os temas especiais que ainda podemos abordar. No Instagram, somos @Revista Amazônia Latitude. No Facebook e no LinkedIn, somos Amazônia Latitude. E no Twitter, somos @Amazônia Latitude com D mudo no final. A personagem principal, durante todo o romance, vai apontando caminhos que nos fazem, como sociedade do presente, refletir. E um deles é um tema também recorrente, que é o da saúde mental. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A saúde mental é difícil falar sobre isso, né? Mas eu acho que com tudo isso que a gente vê de mudanças climáticas, de tragédias e tudo, a gente fica meio abalado. A gente tem uma paz, ou pelo menos uma suposta paz, quando a gente entende que está tudo bem, ou que a gente enxerga que está tudo bem, tudo no seu devido lugar e tudo caminhando bem. Quando eu, por exemplo, fico sabendo que garimpeiros estão manchando os rios, os igarapés com mercúrio, ao ponto de quando eu for no restaurante, eu não puder mais pedir um peixe porque ele está contaminado, veja, as coisas não estão mais no lugar. E isso me faz pensar. Então, assim, que é o que a gente tem visto aqui, né? Os rios ficaram contaminados, os povos ribeirinhos estão contaminados de mercúrio, alguns indígenas estão contaminados, alto índice de contaminação por mercúrio. Então, assim, as coisas não estão mais dentro do lugar, dentro da ordem normal, daquilo que a gente entende como a ordem natural das coisas. Então, é preciso que cada um faça a sua parte. Eu não sei fazer outra coisa, não sei lutar, não sei pegar em arma, não sei fazer nada, nada, nada. A única arma que eu tenho, a minha ferramenta é a palavra. Então, pela palavra, eu vou ser resistência. E é isso que eu quero. Sim, é interessante, porque o que justamente a isso, nessa direção, que é a minha pergunta, pelo fato de que muitas das vezes, quando a gente vê a tua protagonista, e também os povos indígenas, você não pensa na saúde mental, os distúrbios que todas essas questões ambientais provocam nessas comunidades. E existe uma crise dentro das comunidades indígenas por conta dessa questão tão vital, não somente da saúde física, mas da saúde mental. E eu acho que o livro aponta alguns caminhos que nos fazem refletir sobre essa temática, não somente da saúde mental e do preconceito, por aí em diante. E eu queria que você falasse um pouco sobre de que maneira a poética, a poesia, de alguma forma teve influência na tua escritura, porque você vem de um berço, talvez dos primórdios aí da tua como poeta, e fala um pouco dessa relação poesia, narrativa, prosa, de que forma uma retroalimenta a outra. Sua pergunta me dá ensejo de falar sobre dois itens aqui. O primeiro é que você está me dando uma ideia para escrever exatamente sobre a saúde mental dos indígenas quando eles têm a sua terra, que até então é tida como sagrada, violada, né? Como eles se sentem, né? Isso é uma coisa para a gente se pensar e até escrever sobre, porque isso realmente, veja, você desvirtua a identidade indígena. Quando você faz da sua terra, que é tida como sagrada, lugar de espíritos que tanto é do mundo dos mortos quanto dos vivos, e para virar uma coisa mercantilizada, você está afetando a saúde mental dos indígenas, sim. Isso é uma coisa, eu acho que está dando ideia para outro livro, hein? Mas assim, a questão da poética, a poesia não é o meu forte. Eu vou te dizer que eu sou uma falsa poeta. Eu tento, eu procuro, mas não é algo que surge para mim com facilidade. Mas eu me encanto muito com a texto do Mia Couto. Foi um dos textos assim que ele é poesia pura, né, o Mia Couto. E, nossa, eu queria escrever esse livro de uma maneira muito especial. Então,
procurei, de todas, todas as minhas forças, tentar fazer uma prosa poética que fosse razoável. Apesar de não saber lidar bem com a poesia, eu escrevo, mas eu não me sinto à vontade ainda com os poemas e tal, mas eu procurei trabalhar todo esse léxico de modo que fosse uma prosa poética que fosse à altura dessa história dos Yanomami e de tudo aquilo que eles precisavam, porque foi tão desprezado, né, no governo passado, e eu precisava resgatar a mitologia, os costumes, o modo de vida em coletivo que eles têm, as ameaças que eles sofrem. Eu precisava fazer algo à altura. E não sei se eu consegui. Pensando nesse papel da literatura como uma forma de decolonizar, repensar, ou de representar através da arte, da prosa, da narrativa, como você vê o papel da literatura como essa ferramenta? E pensando nessa série que a gente está trabalhando, pensando na Amazônia pela literatura, qual a importância para você de se pensar a Amazônia pela literatura? Bom, eu acho, e isso não é um pensamento meu, mas já vem de outros autores, autoras, a literatura nos salva, né? A literatura nos distrai do real, da dor da realidade. Então, ela é fundamental. Eu acho que a literatura, a gente tem, sabendo usar, a gente tem uma ferramenta incrível nas mãos. Como eu falei, ela te possibilita que você fique no lugar do outro, que você sinta a dor do outro, que você sinta a alteridade. Então, é fundamental. E, levando em conta tudo que a gente vivenciou nesses últimos anos a respeito de um desprezo pela Amazônia, pela riqueza que é a Amazônia, pela importância que tem a Amazônia no planeta, eu acho que a gente, podendo conciliar a literatura para exaltar a Amazônia e os povos originários que nela habitam, eu acho que é fundamental e é fenomenal também. E a gente está chegando já ao fim aqui desse bate-papo. Você já tem algum outro trabalho em andamento? Como andam esses próximos aventuras literárias? Eu estou em gestação. Eu acho que o escritor é sempre um inquieto, né? Ele fica sempre pensando, refletindo, acumulando elementos que uma hora dão um clique na cabeça e ele fala, poxa, agora eu vou escrever sobre isso e vou falar sobre isso desse jeito, assim, assim, assado. Então eu acho que eu estou em gestação. Eu quero falar alguma coisa sobre o garimpo, as mulheres no garimpo, ainda não sei como, mas eu acho que tem que ser algo que uma hora vai conciliar tudo dentro da minha cabeça e vai dar tudo certo. E uma pergunta que eu não podia deixar de passar é: você faz parte da Academia Internacional de Literatura Brasileira, né? Como foi esse processo de se tornar membra da academia? Como foi o convite? Como você se sentiu ao ser convidada? Esse trabalho é desenvolvido pela Nereide Rosa. Ela também foi uma autora vencedora do Jabuti e ela abriu uma. Ela vive em Nova York e abriu uma editora Underline Publishing e fundou essa Associação Internacional da Literatura Brasileira e ela disponibilizou para quem quisesse fez uma chamada, né? Ela fez uma chamada para quem se interessasse e de participar da literatura e elas têm ao longo desses poucos anos de vida divulgado a literatura brasileira fora. Eu ainda não tive a oportunidade de traduzir um dos meus romances para o inglês. Assim que eu tiver possibilidade, eu vou fazê-lo e vou pedir a ela que assuma, né, junto comigo, a cumplicidade de divulgar esse livro, qualquer um que seja, né, dentro dos Estados Unidos, para fora, para a gente poder divulgar a literatura brasileira também para além do Brasil.
Que ótimo, Sandra. Muito obrigado pela tua gentileza de falar conosco. Marcos, eu que agradeço o convite, o CEO da revista Amazônia Latitude, e foi uma honra para mim, foi uma conversa bastante prazerosa. Só agradecer, só tenho que agradecer. E salientar um pouquinho mais sobre a literatura de autoria feminina, e principalmente de literatura de autoria feminina que fale sobre a Amazônia. Nós temos a Verenilde Pereira, nós temos as próprias autoras indígenas, nós temos a Ailton Krenak. Então, assim, eu vejo que é cada vez mais imprescindível que essa literatura voltada para a Amazônia, ela se propague, divulgue, reverbere, repercuta, porque nós dependemos dessa Amazônia que nos acolhe e que nos possibilita viver dentro desse planeta. Eu sou Marcos Colom e esse foi mais um episódio do Latitude Cast em que conversamos com a escritora Sandra Goldin. Este episódio teve produção e roteiro de Marcos Colom e Vanessa Pinto Moraes, edição sonora de Vanessa Pinto Moraes. Acesse o nosso site para encontrar mais conteúdo sobre a Amazônia e também para acompanhar o especial Pensando a Amazônia pela Literatura. O site é www.amazonialatitude.com. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!